Êxodo 20, 14, nós estamos tratando do sétimo mandamento. Talvez nós não estejamos, não pensemos que estudar os mandamentos do Senhor rendesse tanto, mas Deus tem poucas regras, Deus tem pouquíssimas regras. Na verdade, a palavra do Senhor nos ensina, eu falei semana passada, que as regras em si só, elas não trazem nenhuma eficácia contra o pecado. A lei em si, por si só, ela apenas deixa o pecado claro, torna ele visível. Por isso Deus tem poucas regras. A lei moral, a vontade moral de Deus se resume em 10 itens, 10 mandamentos. Contudo, esses 10 mandamentos são suficientes para cobrir qualquer área da nossa vida. Eles são suficientes para tratar qualquer aspecto da nossa existência. Aplicados à vida e com um coração desejoso, tal qual o do salmista no Salmo 119, de não apenas conhecer a lei do Senhor, mas de viver por esta lei, nós vamos encontrar respostas para as nossas vidas e um estilo de vida que não apenas nos fará felizes, mas principalmente honrará o nome do Senhor. Quando nós tratamos dos mandamentos, nós somos confrontados com algumas coisas que são, alguns assuntos que não são confortáveis, principalmente para a nossa geração. Hoje nós vamos falar sobre divórcio, uma visão bíblica sobre o divórcio. E o divórcio é um tema controverso na igreja, complicado de se tratar entre cristãos, por causa da cultura que nós vivemos, que é uma cultura que aceita o divórcio com facilidade. Nós entendemos o divórcio como uma opção para um casamento ruim. Só que a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus tem uma outra maneira de pensar sobre o divórcio, que não é confortável para nós. Não foi confortável para os discípulos, quando Jesus ensinou sobre isso. Não era confortável para os judeus, porque desde Moisés, eles estão discutindo sobre o divórcio e a legitimidade de se divorciar. Provavelmente um dos primeiros problemas, certamente, não provavelmente, mas desde o Éden, já Adão e Eva, quando se viram em pecado, um disputando o poder com o outro, certamente pensaram em acabar com aquele casamento também, e não acabaram, graças a Deus. Talvez na época eles não tinham essa palavra divórcio, mas a verdade é que este é um assunto que não é confortável para nenhum de nós, mas que precisa ser tratado. E a palavra de Deus, ela diz que temos que tratar de todo o desígnio de Deus. E o divórcio, ele é uma das aplicações do sétimo mandamento. O sétimo mandamento, ele trata sobre este assunto, sobre divórcio. Já falamos de várias coisas aqui e precisamos aplicar a este assunto também. Êxodo 20, 14 é o sétimo mandamento, que diz: não adulterarás. A interpretação de Cristo da lei se encontra em Mateus 5, lá ele fala sobre a questão do adultério. E depois disso ele fala no capítulo 19 de Mateus. Todos os evangelhos, à exceção de João, relatam o ensino de Jesus sobre o divórcio, sobre repudiar o seu cônjuge. E nós vamos usar como base Mateus 19, a partir do versículo 3. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, para que nós estudemos esse texto. E assim vamos olhar como o sétimo mandamento, à luz do que Cristo ensina, se aplica ao divórcio. Eu estava lendo algumas estatísticas, infelizmente no Brasil isso não funciona muito bem, mas eu estava lendo estatísticas antigas dos Estados Unidos a respeito do divórcio. Então, estatística da década de 70,
50, 60, 70 e 80. E como o número de divórcios, ele sobe, assim, assustadoramente. E naquela época, depois da última estatística que se fez, na década de 80, se tinha uma previsão de que o número de divórcios seria maior do que o número de casamentos. Haveria mais pessoas se divorciando do que pessoas casando. Isso é assustador, né? Isso é terrível. Há um ano atrás, também não sei se isso é confiável, saiu num desses jornalecos populares que nós temos aqui em Aracaju, e dava-se conta de que 50% dos casamentos aqui em Aracaju acabava em divórcio. Então você tinha um meio a meio aí. Nós não temos estatística no Brasil sobre igreja, mas 40% dos americanos, dos cristãos americanos, dos crentes americanos se divorciam. É um número muito alto. E também 40% dos que se divorciam e casam de novo, tornam a se divorciar. O que é mais preocupante ainda, que é um ciclo vicioso que se vê aí. Então não é mais do que oportuno nós tratarmos sobre isso e pensarmos sobre isso como igreja e como cristãos. Mateus 19, 3 a 11, nós não vamos ler todo o texto, vamos passo a passo para entendermos o que está sendo dito. O contexto é simplesmente uma conversa, como quase sempre, entre fariseus e Jesus Cristo. Desta feita, o assunto é o divórcio. Mateus 19, 3 a 11, o versículo 3 diz assim: Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí nós precisamos entender o contexto dessa pergunta. Lá em Deuteronômio 24:1, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar o seguinte texto. Deuteronômio 24:1 é quando Moisés, ele institui na lei, regulamenta na lei o divórcio, a separação, o direito que o homem achava que tinha de repudiar a sua esposa. E Moisés diz o seguinte, em Deuteronômio 24:1: Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e aí continua o texto dizendo que essa mulher será livre e tal, pode casar-se com outra pessoa, e se casar com outra pessoa, não poderá mais voltar a casar com o primeiro marido. Mas o texto que nos interessa é aqui, 24:1. Então a pergunta desses fariseus era sobre o que significa, lá no texto de Deuteronômio, essa expressão coisa indecente. Porque Moisés disse que um homem pode repudiar a sua mulher se encontrar nela coisa indecente. E havia duas escolas, uma de um rabino chamado Hillel, e Hillel dizia que essa coisa indecente podia ser qualquer coisa. Uma coisa tão comum como queimar a comida. Ou, de repente, usar um tipo de roupa, um vestido da cor que ele não gosta, ou pentear o cabelo de uma forma que lhe desagradava. Qualquer coisa poderia ser uma coisa indecente. Quem iria julgar isso era o marido. Então, por qualquer motivo, aqueles que advogavam com a escola do rabino Hillel, eles poderiam se separar das suas esposas. Havia uma outra escola, uma outra tradição rabínica, de Shammai, era o rabino Shammai, e esse rabino dizia o seguinte: não, de forma nenhuma, coisa indecente aí tem a ver com imoralidade. Um homem só pode rejeitar a sua mulher se ele se casar com ela e não a encontrar virgem, quer dizer, ela teve relações sexuais antes de se casar, quando estava prometida a ele. Então, chegando nas núpcias e ele encontrando a sua esposa não virgem, não casta,
ele poderia rejeitá-la. Ou, se, estando casado com ela, essa mulher tivesse um caso com um outro homem. Então, devido à imoralidade, este homem poderia rejeitar a sua esposa. A pergunta dos fariseus é: Jesus, qual é a sua posição? Qual é a escola que o senhor segue? A de Hilel ou a de Shammai? O senhor acha que a pessoa pode se divorciar por qualquer motivo ou tem uma outra razão? E a partir daí, Jesus começará a responder a essa pergunta. Só que ele não vai fazer uma resposta simples dentro daquilo que eles queriam saber. Jesus vai falar suas considerações sobre o divórcio. Então, vem a resposta de Jesus, que está dividida em 3 partes, da forma como eu coloquei aqui. A primeira parte está no capítulo 4, no versículo 4, lá de Mateus 19. Então, volte aí para Mateus 19, versículo 4, até o 6. Jesus diz o seguinte: então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lá no finalzinho do versículo 8, Jesus fala assim: não foi assim desde o princípio. Mas Jesus começa a sua resposta não falando propriamente do divórcio, mas falando sobre o casamento. A forma como Deus criou o casamento e qual é a sua intenção original a respeito deste. Então, no princípio, Deus criou o casamento, mas Deus não criou o divórcio. Deus criou o casamento, mas Deus não criou o divórcio. No mundo perfeito que Deus criou, lá na criação, o intento original de Deus é que o casamento fosse indissolúvel. Tanto é assim que o termo usado para casamento no Antigo Testamento, lá no relato da criação, é uma só carne. 2 que se fundem em uma só carne. E então Jesus, aplicando esse princípio da criação, onde Deus cria o casamento para ser uma união indissolúvel de um homem e uma mulher que se tornaram um. Até o apóstolo Paulo fala que ninguém agride a própria carne quando ele exorta o marido a não agredir a sua esposa, porque ela é uma carne com ele. Mas aplicando esse princípio, Cristo fala: um casal, um homem e uma mulher casados, foram unidos por Deus em uma só carne. E não pode haver separação. O homem não pode separar aquilo que Deus uniu por meio do matrimônio. É a aplicação da criação feita por Jesus aos casamentos atuais. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A intenção original de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Ele criou o homem e mulher para que se tornassem uma só carne. Ele nem criou o divórcio, nem criou o casamento para ser um relacionamento que se desfaça. Desde o início, Deus criou o homem e mulher para se casarem e permanecerem casados para sempre. E este mesmo princípio, segundo Jesus, deve reger todos os casamentos, mesmo fora do Éden. Deus odeia o divórcio. Jesus, ele não cita esse texto, mas é bom nós lermos Malaquias 2, 13 a 16. Malaquias 2, 13 a 16. Nós vamos encontrar
o pensamento de Deus, os sentimentos de Deus sobre o divórcio, aqui chamado de repúdio. Diz o seguinte, Malaquias 2, 13 a 16. Ainda fazeis isto, é um texto profético contra o povo de Israel, palavras do próprio Deus. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também que aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O Antigo Testamento, ele é muito claro em afirmar para nós que Deus, de fato, não intentou originalmente o divórcio. Isso não estava na criação original de Deus. Não partiu do coração do Senhor. E, na verdade, Deus odeia que o casamento seja desfeito. O Senhor odeia o divórcio. E é importante nós sabermos isso, meus irmãos, porque é assim que Deus vê o divórcio. Os crentes não podem encontrar no divórcio uma opção. Ela não é uma opção. Nós veremos daqui a pouco que divórcio é pecado. E que não é uma opção para ninguém, muito menos para os crentes. Mas vamos adiante na resposta de Jesus. A segunda parte dessa resposta se encontra no versículo 7, Mateus 19, a partir do verso 7 e verso 8. Aqui nós vamos ver que, segundo Jesus, o divórcio é um dos frutos da queda, é um dos frutos da entrada do pecado no mundo. Diz assim Jesus, continuando a responder aos fariseus. Eles replicaram, eles contra-argumentaram aquilo que Jesus falou. Por que? Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles estão se referindo a Deuteronômio 24:1, onde nós lemos agora há pouco sobre a carta de divórcio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. A discussão sobre a legitimidade do divórcio é tão antiga quanto a entrada do pecado no mundo. Nós pensamos que divórcio é um assunto moderno, mas não é. Isso vem sendo discutido há muito tempo. Veja que lá no Antigo Testamento houve uma lei que regulamentava o divórcio. Quer dizer que antes disso, as pessoas já estavam se separando, os casamentos já estavam sendo desfeitos. As pessoas encontraram na quebra da aliança do casamento uma opção para resolverem os problemas da sua vida. Então, nós podemos entender muito bem, meus irmãos, que desde que o pecado entrou no mundo, os relacionamentos sofreram com isso. Eu tenho batido nessa tecla. A coisa que mais sofre com o pecado são os relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Quando nós falamos de redenção, quando nós falamos de reconstrução da vida através do Evangelho, nós estamos falando de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com as pessoas. Desde que o pecado entrou no mundo, andar junto com quem quer que seja se tornou uma tarefa extremamente árdua. As palavras de Gênesis 3
ditas a Adão e Eva como juízo por causa do pecado deles, revelam que o casamento seria um ambiente hostil para um homem e uma mulher. Deus fala para Adão que ele teria que trabalhar muito para ter o sustento dele e da sua família. Deus diz para Eva que Eva ia querer dominar o marido e que o marido iria dominar ela. Os dois estão disputando por poder agora. Não há mais uma submissão. Adão não serve a Eva com amor. Eva não quer mais servir a Adão. Os filhos deles são assim. E desde que isso aconteceu, desde que rompemos com Deus, o primeiro divórcio foi esse. É interessante que no grego, a palavra para divórcio é apostasia. No grego, a palavra para divórcio é apostasia. Apostasia é a palavra que se usa na teologia para o abandono de Deus. O primeiro divórcio foi com Deus. E depois desse divórcio, nós temos grande dificuldade de andar junto com quem quer que seja. Os relacionamentos se tornam utilitários, superficiais, e logo eles se rompem. É por isso que a discussão sobre continuar ou não continuar o casamento é uma coisa legítima, vem desde que o homem caiu. Esse não é um assunto de agora, esse é um assunto que vem há muito tempo. Mas voltemos aqui para o que Cristo está ensinando. Olha só, a pergunta dos fariseus, você deve ter observado, diz assim: se está errado, ou seja, da forma como o Senhor está explicando que Deus não criou o divórcio, mas que Deus criou o casamento para ser indissolúvel, como lá na criação, então, por que que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por que que Moisés mandou dar carta de divórcio? Então Jesus responde a esta pergunta em duas etapas. Primeiro ele faz uma correção. Qual é a correção? Ele diz: Moisés não mandou, Moisés permitiu. Olhe para o texto aí. Versículo 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Moisés não mandou ninguém se divorciar. Moisés regulamentou uma prática existente. E regulamentou porque as mulheres estavam sendo vítimas do divórcio. De que maneira? O homem, por qualquer motivo, não havia uma lei que regulamentasse isso, ele mandava embora sua mulher. Eu não quero mais você aqui na minha casa. Você não me serve mais. Então ele mandava embora. A mulher saía da casa dele. Lá na frente, ela encontrava alguém que queria acolhê-la. Um outro homem. E esse homem casava com ela e recebia ela em sua casa. O primeiro marido, se achasse por certo, acusava aquela mulher de adultério. Aquela mulher ali, ela é minha mulher. E agora ela está com outro homem. E mesmo que a mulher dissesse: bom, mas você mandou eu ir embora. Aí ele: como você vai provar isso? É a palavra de um homem contra a palavra de uma mulher. Você é uma adúltera. Sabe qual era o fim dessa mulher? Apedrejamento e morte. Ou então ele mandava ela embora. E depois mandava ela voltar. E quando desce na telha, mandava embora. E depois mandava ela voltar. A mulher não tinha direito algum. Se não houvesse um documento, uma carta, uma certidão que testificasse que aquele marido, de fato, a despediu da sua casa, essa mulher estava sem nenhuma garantia diante da lei. A depender da má vontade do seu esposo, da má fé do seu marido, ela poderia viver uma vida tranquila, como repudiada, ou podia morrer. O que Moisés faz, por causa da dureza do coração, é regulamentar uma prática existente. A lei sobre o divórcio no Antigo Testamento é uma tolerância a uma prática que nasce no pecado. É uma regulamentação daquilo que estava sendo
prejudicial para as mulheres que se tornavam vítimas do divórcio. O divórcio e abandono são frutos da queda. Moisés não mandou, Moisés permitiu. Essa é a primeira correção. Mas aí Jesus fala, depois ele faz uma denúncia, dando a sua resposta. A denúncia é dureza de coração. Por que Moisés permitiu? Por que Deus, por meio da lei mosaica, regulamentou algo que não lhe agrada, que é o divórcio? Porque os corações estavam tão endurecidos que pensar de outra forma era impossível, ou seja, pensar em não se divorciar se tornou impossível. Deus permitiu por causa do estado do coração daquelas pessoas, um coração endurecido. O que desfaz relacionamentos? Só tem uma coisa poderosa o suficiente para desfazer um relacionamento: é um coração duro. As pessoas não se divorciam por causa das circunstâncias. As pessoas não se divorciam por causa de enfermidade, por causa de pobreza, por causa de problemas, por causa de tristeza. Essas coisas não são suficientes para fazer ninguém se separar. Senão, qualquer problema seria fatal, qualquer enfermidade seria fatal, qualquer coisa seria fatal para o casamento. O que faz um casal se divorciar e o que faz qualquer relacionamento se acabar em qualquer área é o coração, é o meu coração, é a dureza do meu coração que quebra relacionamentos. Circunstâncias não são suficientes para isso. Segundo Jesus, a causa do divórcio não são as circunstâncias, como enfermidade, pobreza, problemas, etc., mas são as próprias pessoas endurecidas por seus próprios pecados. Sabe o que é complicado, irmãos? É que dificilmente nós enxergamos isso. Nossas justificativas para quebrar os relacionamentos, para nos divorciarmos, estão sempre voltadas para um momento, para a pessoa. Nós dificilmente olhamos para dentro de nós mesmos e encontramos lá a causa. Mas Cristo conhece corações. O Senhor Jesus Cristo vê aonde o homem não vê. E Ele diz: os casamentos se acabam porque os corações são duros. É por causa da dureza de coração. É o que a palavra de Deus nos diz. E aí eu quero dar uma pausa agora nas respostas de Jesus. Falta uma terceira parte da resposta de Jesus, mas eu quero dar uma pausa para que nós consideremos algumas coisas sobre corações endurecidos. Porque isso é importante. Se esta é a causa, segundo Jesus, para que haja o divórcio, nós precisamos pensar sobre isso. E nós precisamos cuidar disso, para que nós que estamos casados não nos divorciemos, para aqueles que vão casar sejam precavidos, para que aqueles que se divorciaram possam fazer uma autoanálise, enfim. Este é o problema, esta é a causa, nós precisamos falar sobre isso. Então, eu vou fazer 3 considerações sobre corações endurecidos. A primeira delas: o endurecimento se dá pela ação do pecado em nossos corações. Sendo pecadores, sem que façamos nada, através de um processo natural de corrupção, pelo pecado, nossos corações se tornam cada vez mais duros. É bom nós compreendermos isso, meus irmãos. O que eu preciso fazer para o meu coração se tornar duro? Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu simplesmente preciso viver a minha vida sem fazer nada contra. Se eu simplesmente viver a minha vida naturalmente, à medida que o tempo passa, à medida que o pecado ele evolui na minha vida, que ele não é tratado, o meu coração vai se endurecendo paulatinamente e cada vez mais.
Essa é a ação natural do pecado no coração do homem. Diz a palavra de Deus, Jeremias 17:17. O coração do homem é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Jeremias está dizendo nesse texto que há no coração do homem uma enfermidade, uma doença. Essa doença é uma doença degenerativa. A expressão desesperadamente corrupto quer dizer que esse coração está se degenerando mortalmente. É uma doença incurável e uma doença mortal, promovida pelo pecado. O pecado, ele não é neutro. O pecado, ele não se estagna na vida da pessoa. Ele é progressivo, ele é corruptor. Ele, cada dia que passa, ele quer mais espaço na vida, ele compromete mais a maneira de ver, a maneira de pensar, a maneira de sentir, a vontade. A cada dia que passa, ele domina o coração. Muito sabe aquela musiquinha do sabão. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Quando o mal faz uma, aí danou-se tudo. Porque essa manchinha do coração, no coração, ela não continuará uma manchinha para sempre. Essa manchinha, se não for tratada, ela irá tomar o coração. E à medida que ela vai se ocupando do coração, esse coração vai se endurecendo. A palavra de Deus diz que o coração é como uma penha, uma pedra, dura, quebrável apenas pelo martelar da palavra de Deus. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter com o nosso próprio coração. E esse é o perigo que nós corremos quando não fazemos nada para impedir o endurecimento. Naturalmente, nós seremos endurecidos. Então, é necessário lutar contra o endurecimento. E eu vou dizer daqui a pouco como é que se faz isso. Essa é a primeira consideração. O endurecimento se dá pela ação do pecado em nossos corações. Todos nós estamos sujeitos a endurecimento do coração. A palavra grega para coração duro, que Jesus usou aqui, ela lembra uma doença mesmo. É esclerocardia. Já pensou você ir para o médico, meu amigo, você está com esclerocardia. Então corra, porque a sua doença é mortal. Seu coração está virando pedra e você vai morrer. Então, essa é a primeira coisa. Segunda consideração. Corações duros quebram relacionamentos. Corações duros quebram relacionamentos. Queridos, quando o meu coração se endurece, quando eu permito que com o passar do tempo, sem cuidar dele, eu permito o endurecimento do coração, a primeira coisa que nós vamos ver, os sintomas disso, vão se mostrar nos nossos relacionamentos. A cada dia que passa, os meus relacionamentos vão sendo quebrados. Eu tendo a solidão. Eu brigo com um colega de trabalho. Eu brigo com um amigo. Eu rompo com um irmão de casa, de sangue. Eu rompo com irmãos da igreja. Eu desonro meus pais. Eu brigo com eles. Eu brigo com meus cunhados, que é mais fácil. Brigo com a minha sogra, com o meu sogro. Eu brigo com a minha esposa ou com o meu marido. Porque se dá da seguinte maneira, meus irmãos. O coração endurecido, ele é ensimesmado. Ele é egoísta. E é muito bom nós sabermos disso. Meus irmãos, nós somos egoístas. Nós podemos lidar com esse pecado. Nós podemos dominá-lo em nossa vida. Mas naturalmente, por causa do nosso coração,
Não há ninguém mais importante para nós do que nós mesmos. Nós somos egoístas. Sem tratamento, esse egoísmo se torna dominante. Nós somos egocêntricos. Nós temos pensamentos elevados ao nosso respeito. Eu já falei disso várias vezes aqui. E aí, quando isso acontece, ganha uma dimensão no meu coração, eu começo a separar as pessoas em duas categorias. O grupo das pessoas que contribuem para a minha felicidade e o grupo das pessoas que atrapalham a minha felicidade. E o tempo passa e os relacionamentos se desenvolvem. Estas pessoas, a meu critério, podem trocar de grupo. Uma hora você é o meu queridinho, porque você me ajuda a ser feliz. Você me ajuda nesse projeto que eu tenho de me auto-engrandecer. Mas de repente, por algum motivo, você me confronta. Você começa a ser um empecilho para que eu progrida nisso. Então você muda de grupo. E o grupo das pessoas que eu considero que atrapalham a minha felicidade é o grupo de pessoas que serão excluídas da minha vida. Isso pode acontecer com qualquer um, desde um vizinho até o meu cônjuge. Quando o coração se endurece, a coisa mais importante para mim sou eu mesmo e a minha felicidade. E aí, meus irmãos, não tem relacionamento que perdure. Mesmo que convivam na mesma casa, o divórcio já foi decretado. Corações duros quebram relacionamentos. E aí eu ensino sempre às minhas filhas, porque elas precisam lidar com o egoísmo delas. E eu falo assim: filhas, egoístas terminam só. Olhe a carreira de um egoísta. Quanto mais que não se arrepende, olhe a carreira dele e você vai perceber que ele está só. Ele não consegue conviver com ninguém. Egoístas, corações endurecidos, quebram relacionamentos. A terceira consideração sobre endurecimento de coração. Corações duros podem ser quebrados pela graça de Deus. Corações duros podem ser quebrados pela graça de Deus. Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, se um coração duro é a causa do divórcio, para que eu não tenha que enveredar neste caminho, eu preciso de quê? Eu preciso de um coração quebrantado. Eu preciso de um coração amolecido, enternecido pela graça de Deus. Eu sozinho não tenho o poder de quebrar o meu coração. Eu só o endureço. A minha natureza me leva a isso. Mas a graça de Deus quebra os corações. Então, do que nós precisamos? Do que nós que vivemos em todos os relacionamentos, precisamos para manter esses relacionamentos, inclusive os nossos casamentos, especialmente os nossos casamentos? Nós precisamos de quebrantamento. Nós precisamos de que Deus, com a sua graça poderosa, quebre os nossos corações. E como é que isso acontece, irmãos? Como é que nós lutamos? Como é que nós lutamos para que o nosso coração não se endureça? Você vai ter que agir positivamente contra o endurecimento. Você não pode cruzar os braços. Se você cruzar os braços, você será endurecido. Como é que isso faz? Você tem que buscar o Senhor. Você tem que clamar ao Senhor dia a dia, constantemente, graça, misericórdia, compaixão.
para que o seu coração seja quebrantado a cada dia. O nosso coração nunca, nessa existência, será suficientemente quebrantado. Ele tem que ser quebrado a cada dia, porque a cada dia o nosso coração tem o poder da resiliência. Ele é meio como Wolverine. Ele recebe um quebrantamento aqui, mas ele se regenera, fica duro de novo. Se não cuidar, novamente ele endurece. Então nós temos que constantemente ir aos pés da cruz e depositar no Senhor o nosso coração, para que Ele, com a sua disciplina, com o seu amor, com a sua graça, nos quebrante. Mas isso não é uma tarefa que nós fazemos apenas passivamente, orando e esperando que Deus haja em nossas vidas. Deve haver uma busca, deve haver atitudes positivas para que isto aconteça. Eu listei aqui algumas delas, para que a graça de Deus quebrante os nossos corações. Confissão de pecados. Bom, se o coração endurece por causa da ação do pecado no coração, uma coisa tem que acontecer. Nós precisamos eliminar o pecado. Nós precisamos, claro que eliminar, vocês entendem, não é possível nessa vida, mas nós precisamos dominar esse pecado. Nós precisamos tratar o pecado. Nós precisamos cerrar fileiras do lado de Deus contra o pecado. Meu irmão, e tem uma arma poderosíssima contra o pecado. Uma arma destruidora contra o pecado. Chama-se confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Pecados perdoados, pecados lavados, não têm poder sobre nós. Confissão. Pecado se repara com confissão. E sabe, meus irmãos, o primeiro sinal de quebrantamento é quando eu, para confessar o meu pecado, tenho que primeiro o admitir. Eu tenho que admitir que eu não sou a pessoa que eu penso que eu sou. Eu tenho que admitir que eu não sou bom como eu penso que sou, que eu não sou justo como eu penso que sou, que eu não sou apenas a vítima do outro, mas eu também vitimo as pessoas. Vitimizo, né? Sei lá. E aí, quando eu admito isso e vou ao meu Deus e confesso o meu pecado, eu sou curado. E a cura é para uma doença chamada coração duro. Mas não apenas a Deus. Confessar pecados ao meu cônjuge. Porque o meu cônjuge geralmente é aquele que é mais ferido com o meu pecado. Nós decepcionamos só quem amamos. Só pessoas que esperam algo de nós podem ser decepcionadas e frustradas com a gente. Nós ferimos, nós somos ásperos, nós enganamos, nós fazemos tantas coisas. Temos maus hábitos que seguem conosco e nós sabemos, são agressivos à esposa, são agressivos ao marido. Confessar os nossos pecados ao nosso cônjuge. Isso nos quebranta. Isso quebranta inclusive o outro, que é tocado por esse gesto tão duro de ser feito. Confessar o erro, denunciar-se a si mesmo. A luta contra o endurecimento não passa por outro caminho senão a confissão. Esse é um passo. Busca de Deus através da vida devocional particular e como casal. A vida devocional, meus irmãos, é a confissão de que nós não podemos viver sozinhos, que nós não existimos sem a graça de Deus, que se o Senhor não trabalhar as nossas vidas cotidianamente, nós estaremos entregues a nós mesmos.
Nós às vezes damos tão pouco crédito, achamos tão irrisório a história de culto doméstico. Nós não fazemos em casa, mas como o culto doméstico é um instrumento da graça de Deus para nos quebrantar. Lá em casa, nós temos experimentado algo extraordinário e ao mesmo tempo muito difícil. Uma vez Júlia perguntou para mim assim: pai, por que adultos não pecam? Isso me desconcertou, porque eu estava sempre ensinando, disciplinando as meninas sobre os pecados delas, e elas não conseguiam me ver pecando. Não porque eu não seja um pecador, mas porque a própria graça de Deus, a maturidade, me faz dominar alguns pecados. E é interessante que isso nos levou a confessar no culto doméstico os nossos pecados. Então, quando nós oramos, nós falamos do pecado da desobediência das crianças, do egoísmo próprio delas, mas falamos também da ira que muitas vezes invade o nosso coração e nos faz ter pouca paciência com elas, e elas identificam que nós pecamos. Falar muitas vezes da preguiça de brincar com elas, porque muitas vezes é preguiça mesmo, não é cansaço. Da falta de fé. E assim por diante. E à medida que nós fazemos isso em casa, à medida que juntos buscamos a Deus, que confessamos as nossas faltas, que denunciamos aquilo que está errado na vida como um todo, nós somos quebrantados diante do Senhor. O coração não consegue espaço para ser endurecido. O pecado não encontra oportunidade para agir, promovendo o endurecimento. E aí nós somos quebrantados. A vida devocional particular, a vida devocional com a esposa ou com o marido, a vida devocional com os filhos, a vida devocional no lar, é importante para que o seu coração não seja endurecido, porque se ele for endurecido, o elemento que destrói o seu casamento estará morando com você. Oração com o cônjuge e pelo cônjuge. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Que você orou com o seu marido? Quando você realmente parou para orar pelo seu cônjuge? Não apenas aquela oração: Senhor, abençoa fulano que foi para o trabalho agora. Mas você conhece seu marido, você marido conhece sua esposa, sabe as suas lutas, as suas dificuldades. Você conhece os seus anseios, as suas fraquezas. Quando foi a última vez que você se colocou de joelhos diante de Deus e clamou pela vida do seu cônjuge? Para que Deus trate aquele pecado que é particular dele, para que Deus quebrante o coração dela, para que Deus auxilie, lhe dê força, lhe faça enxergar aquilo que de errado está em seu coração, para que o Senhor com seu Espírito a encoraje ou o encoraje a viver uma vida mais santa, mais reta diante dele. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos pelo casamento de vocês? Não apenas pelos sonhos que vocês querem realizar, mas pelo casamento. Qual foi a última vez que você, marido, pediu a Deus: Senhor, me dá um amor tal qual o de Cristo pela minha esposa? E você, mulher, qual foi a última vez que orou: Senhor, eu preciso aprender submissão, eu preciso auxiliar o meu marido, então me dá um coração submisso ao Senhor e submisso ao meu marido? Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Meus irmãos, se nós não orarmos juntos, se nós não orarmos uns pelos outros, nós não estamos trabalhando para que os nossos corações não se endureçam. E o elemento da destruição dos relacionamentos estará presente em nossa casa. Na primeira oportunidade, você irá sentir o seu poder. Corações duros podem e só são quebrados pela graça de Deus. Aconselhamento é um outro elemento importante. Conversar com pessoas sobre a vida, pedir conselhos a crentes maduros, buscar padrões para a sua vida através de aconselhamento.
A vida na igreja, a vida comunitária, nós vamos ver, ó, meus irmãos, quando nós formos uma igreja, onde nós somos de fato igreja, onde nós participamos da vida uns dos outros, nós vamos ver que a minha luta não é só a minha luta, há tantos outros lutando da mesma forma. Aqui não tem supercrentes, aqui não tem pessoas perfeitas, são todos pessoas em transformação, que caem em diversos pecados. Nós poderíamos fazer grupo de afinidade por determinado pecado. E que bom se esses grupos existissem para aprender a lutar juntos contra esse determinado pecado. Quando nós vivermos desta forma, nós poderemos na vida comunitária quebrantar uns aos outros e transformar as situações. Meus irmãos, o coração duro é o que vai ser encontrado quando Cristo voltar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Que não seja comigo nem com você. Se a graça de Deus, observe isso, se a graça de Deus não sustentar os nossos casamentos, eles se sustentarão apenas em nosso amor. E amor não é suficiente. A graça é suficiente. Talvez você não ore, talvez você não faça culto doméstico, você não busque a Deus, porque você acha que ama a sua esposa ou ama o seu marido tão intensamente que nem consegue imaginar que um dia esse amor possa acabar. Que um dia vocês possam vir a se divorciar, uma história tão linda. Este amor sem a graça de Deus pode durar até que você encontre alguém para amar, que não seja sua esposa ou seu marido. Porque eu posso descrever para você uma lista enorme de casais apaixonados que se desapaixonaram de uma hora para outra porque encontraram um novo amor. Amor só não sustenta o casamento. Esse amor pode acabar em meio às circunstâncias difíceis da vida. Quantos maridos que se encontraram enfermos foram abandonados por aquela esposa apaixonada? Quantas mulheres, quando descobriram um câncer, foram abandonadas por seus maridos apaixonados? Quantos homens foram abandonados quando perderam seus empregos e não puderam mais dar o padrão de vida que davam às suas esposas? E da mesma forma, quantas mulheres que sustentavam suas casas foram abandonadas quando perderam seus empregos? Quando um filho morre, quantos casamentos acabam? Porque o casal não consegue suportar aquela dor. O amor não foi suficiente para a morte. Queridos, não confiem no seu amor. Ele não é suficiente para o seu casamento. Suficiente é a graça de Deus, que junto com o amor que você tem, pode fazer o casamento um ambiente extremamente feliz. Por isso, além de amar a sua esposa, além de amar o seu marido, busque graça diante do Senhor. Porque é a graça e não o amor que nós temos um pelo outro que quebranta o coração. Sem a graça, nós só temos amor. Amor não é suficiente, a graça é suficiente. Uma última consideração sobre corações duros. O coração duro deve ser substituído por sujeição um ao outro. Efésios 5, 21, abra sua Bíblia aí. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o segredo para relacionamentos darem certos. Sujeição. E não é possível ser sujeito com um coração duro. Aplicado ao casamento, Paulo ensina a sujeição da seguinte forma: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Amem suas esposas sacrificialmente. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Vamos à terceira parte da resposta.
sobre o divórcio, volte para Mateus, capítulo 19, no verso 3, melhor, no verso 9 agora. Nós caminhamos para o final. Jesus continua a responder e dessa forma ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, Mateus 19, 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. É por isso que o divórcio é um assunto que está dentro do 7º mandamento, porque divórcio está ligado a adultério. É tão desconcertante esse texto, porque você não encontra brechas para explicar de outra forma. Para mim que sou pastor, seria muito mais fácil se eu encontrasse outra explicação. Porque eu recebo pessoas que querem se divorciar, e a única coisa que eu posso dizer para elas: se você fizer isso, você vai pecar. Eu encontro pessoas que encontraram a segunda mulher da sua vida. Eles estão felizes, eles querem casar, e eu tenho que dizer: se você fizer isso, você vai pecar. Há pessoas que querem que eu faça um segundo casamento, e eu tenho que dizer: eu não posso fazer isso, porque isso é pecado. Que bom seria, eu como pastor, seria muito mais confortável encontrar uma brecha, se o texto fosse obscuro, mas ele não é. Ele é extremamente claro. Se um dia eu quiser me divorciar e o fizer, eu vou inventar 1000 desculpas, mas o texto ainda dirá a mesma coisa: divórcio é pecado. Divórcio pode conduzir ao adultério. O divórcio, segundo Jesus Cristo, o divórcio não é uma solução para um casamento ruim. Ele é mais um entre os pecados que os cônjuges cometem contra o casamento e que o levam à ruína. Segundo Jesus, o divórcio não é uma solução, é mais um pecado contra o casamento. Vamos ver essa resposta de Jesus de forma paulatina. Algumas considerações sobre isso. Divórcio é pecado. Esse é o ensino das Escrituras desde o Antigo Testamento. Não tem como fugir disso. B. Segunda consideração: o divórcio é sempre pecado quando não há um motivo que o justifique, ou seja, é sempre pecado quando é feito por qualquer motivo. Lembra a discussão? Jesus certamente segue a escola de Shammai. Se você se divorciar por qualquer motivo não é suficiente para o divórcio, você peca. Então, o divórcio por qualquer motivo é sempre pecado. Não tem para onde correr. Segundo as Escrituras, essa é a terceira consideração, há 2 motivos que tornam o divórcio uma opção legítima. Há 2 motivos que tornam o divórcio uma opção legítima. O primeiro, como disse Jesus, relações sexuais ilícitas, porneia, imoralidade sexual. Como eu já expliquei, adultério, ou quando se prometia-se um para o outro, se o homem encontrasse a sua mulher não virgem. Isso era motivo para divórcio. E o outro motivo é o abandono. 1 Coríntios 7,15, abra sua Bíblia aí. Paulo vai nos ensinar um segundo motivo legítimo para o qual o divórcio é uma opção. 1 Coríntios 7,15 diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Fora esses 2 motivos, um abandono tal que não haja reconciliação
e a imoralidade sexual, nada mais justifica o divórcio. Note que eu falei opção, não falei que é uma obrigação. Se puder haver reconciliação, perdão, sobretudo quando há adultério, isso é o preferível. Mas, se aquele que foi ofendido não achar que isso é correto, ou não há como reconciliar-se, a opção é legítima. Você pode se divorciar, casar novamente, não tem problema nenhum. Por fim, uma última consideração: aquele que se divorcia por qualquer motivo deve permanecer solteiro. Aquele que se divorcia por qualquer motivo deve permanecer solteiro. Jesus é muito claro em dizer que o divórcio expõe as pessoas ao adultério. É um pecado que leva a outro pecado, que equivale ao adultério. Diz assim, versículo 9, só para nós guardarmos na cabeça, 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. 1 Coríntios 7, 10 a 11, diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O Novo Testamento vai na mesma linha do Antigo, a respeito de que aquele que se divorcia fez uma opção para ficar solteiro. O novo casamento é pecado após um divórcio por qualquer motivo. É assim que a palavra de Deus nos ensina sobre o divórcio. Mas eu não quero terminar esse sermão sem trazer esperança e sem falar da graça de Deus sobre aqueles que estão divorciados. Sobre a graça de Cristo, nossos pecados são perdoados e o mesmo se dá com o divórcio. Pessoas que se divorciaram e casaram novamente não cometeram um pecado imperdoável, nem precisam viver suas vidas debaixo de culpa e condenação, simplesmente porque a graça em Cristo e em sua cruz há perdão. Então é muito bom nós sabermos disso, irmãos. Por mim eu adiava esse sermão para a eternidade, mas não dá para fazer isso. Porque eu conheço muitos irmãos sinceros, crentes fiéis ao Senhor, que sofrem esse drama, que se divorciaram, casaram de novo. Conheço pastores que fizeram isso. E por mais que eu os ame, eu não posso dizer que isso está certo, isso é pecado. Mas também eu não posso deixar crentes que cometeram um pecado, como todo crente comete, sem esperança. E a esperança é essa, é pecado sim. E como todo pecado, ele pode ser tratado pela graça de Deus. Pode-se viver uma vida livre de culpa, de remorso, de rancor, dentro da graça de Deus. O Senhor restaura todas as coisas. Assim como uma mulher que abortou um filho e pode ser mãe com alegria, porque a graça de Deus restaura a sua vida, assim como um assassino pode ser restaurado, assim como qualquer pecador pode ser restaurado, aqueles que se divorciam, aqueles que casam de novo, embora tenham cometido pecado, eles podem ser alcançados e são alcançados pela graça de Deus. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu quero colocar algumas coisas que são importantes, algumas coisas que devem ser feitas para você que se divorciou, para você que se divorciou e casou de novo, coisas que você deve considerar para viver a sua vida nessa nova condição, usufruindo da graça e do perdão de Deus.
Primeira coisa, admita que o divórcio é pecado. Por minha experiência em aconselhar pessoas divorciadas e conversar com pessoas divorciadas, a maior dificuldade é admitir que isso é pecado. Porque há várias desculpas. Todo mundo tem uma boa justificativa para o seu divórcio. Todo mundo tem. E eu até concordo com as pessoas. Há casamentos que são dificílimos. Há pessoas que são terríveis. E aí eu me lembro de uma pregação que eu ouvi, em que a pessoa faz uma análise dos casamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, Sara. Sara tinha um bom marido. O marido dela mentiu e entregou ela na mão do faraó, para ela ficar lá, ao bel prazer do faraó. Ele fez isso 2 vezes. Aí o filho dela aprendeu com o pai isso e fez isso com Rebeca. A mesma coisa. Oséias casou com uma prostituta. E sabe de uma coisa? Não tem divórcio no Antigo Testamento. Não tem divórcio no Antigo Testamento. E aí, como o casamento é uma ilustração de Cristo e a igreja, não tem mulher pior do que a igreja. Mas Cristo não larga essa mulher. Ele a ama sacrificialmente. Então, divórcio é pecado. E enquanto você não admitir isso, você não vai conseguir tratar esse pecado. Você vai ver numa perspectiva errada. Se você quer viver e usufruir a graça de Deus nessa nova condição, é possível, é plenamente possível. Mas admita, você pecou. Não justifique, não racionalize. Confesse e peça perdão. O tratamento do pecado é confissão e reparação. Então confesse. Confesse para o seu ex-cônjuge que você pecou contra ele quando decidiu divorciar-se. Para os seus filhos que sofrem com isso. Talvez para os seus sogros e outras pessoas que estão envolvidas nisso aí. Confesse, peça perdão, diga que você reconheceu de fato o que você fez, o que vocês fizeram. Confissão. Reparação. Nem sempre no divórcio é possível fazer reparação. A reparação é voltar. É reconciliar-se com o cônjuge que foi abandonado. Nem sempre isso é possível. Outro casamento foi contraído e assim por diante. Se possível for, faça a reparação. Volte atrás. Busque a reconciliação. Paulo diz isso. A outra opção para não ficar só, volte para quem você abandonou. Refaça o casamento, logicamente, se isso for possível. Incrivelmente, Deus pode, por sua graça, e exclusivamente por causa da sua graça, fazer do seu novo casamento uma bênção. É o Deus que transforma o mal em bem, é o Deus que limita o poder do pecado, e limita de tal forma que pode até mesmo fazer com que atos pecaminosos nossos se transformem no futuro em bênção. Isso aconteceu com os irmãos de José, que pecaram, mas depois colheram a bênção, vinda da atitude pecaminosa deles, porque Deus é um Deus que restaura. Deus não é refém dos nossos pecados. Ele pode transformar o pranto em dança. Ele pode transformar ações pecaminosas e as suas consequências em bênçãos. É desconcertante falar isso, porque seria melhor botar medo. Você não vai ser feliz, você vai viver uma vida desgraçada. Não, a graça de Deus pode transformar tudo, inclusive o seu novo casamento. Agora, uma advertência. Talvez você esteja pensando em se divorciar. E agora eu falando isso aqui, você toma até uma coragem mais. Bom, lá na frente eu vou pedir perdão, vai dar tudo certo, Deus transforma o mal em bem, e aí
Se você estiver pensando dessa maneira, você considere o estado da sua alma. Porque decididamente e deliberadamente você escolhe pecar, você tem colocado outra coisa no lugar de Deus. Pense sobre o estado de sua alma. Isso aqui é para pessoas que erraram e estão buscando reconciliação com Deus. Finalmente, usufrua do perdão. Se você fez essas coisas, se hoje você reconhece que errou, pediu perdão, buscou reconciliação, não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo. Não há mais nada a ser cobrado. Certamente consequências disso tudo irão surgir. Mas viva debaixo da graça, usufrua o perdão e não peque mais. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe as nossas vidas.